Nesse momento histórico, que esse egrégio tribunal, casa da democracia, segundo plasmou o seu presidente Alexandre de Moraes, necessita-se algumas reflexões. E essas reflexões serão feitas a partir de agora, começando por Saramago. Por que foi que cegamos? Não sei. Talvez um dia se chegue a conhecer a razão. Queres que te diga o que penso? Diz. Penso que não cegamos. Penso que estamos cegos. Cegos que veem, cegos que vendo não veem. Não se trata de uma AGE de embaixadores. É a AGE contra ataques sistemáticos ao sistema eleitoral. Mas não há fatos. Há apenas uma reunião. Como não há fatos? Será que vamos entrar novamente em estágio de cegueira coletiva? Como não há fato? Houve uma reunião com claro desvio de finalidade para desmoralizar as instituições. O fato de uma reunião para os embaixadores é um agravante, porque tentou-se, num fato tupiniquim, dar repercussão internacional, com partes que deveriam respeitar o processo eleitoral, tentam negar este mesmo processo eleitoral. E peço sobre a tribuna o doutor Tarcísio Vieira de Carvalho Neto, que falará tanto pelo representado Jair Messias Bolsonaro, quanto pelo representado Walter Souza Braga Neto. Não está em julgamento, como quer se fazer crer o bolsonarismo. Não se está a arbitrar uma disputa sangrenta, imaginária, entre a civilização e a barbárie. Não está em julgamento, mesmo porque o Tribunal Superior Eleitoral é um tribunal, não é um parlamento, não é um colégio eleitoral. Não está em julgamento, portanto, aqui, nesse processo, a validade, por exemplo, de um processo de direita para a vida política da nação. Nada disso está em julgamento, não pode ser assim. Está em julgamento a reunião com os embaixadores, a vida muito antes do início do período eleitoral e das eleições, em julho de 2022. Uma reunião com embaixadores é uma reunião com embaixadores. A vida em prédio público, a vida em prédio público. Em que mês? Em julho do ano eleitoral, eleições em outubro. Isso não traduz uma base fática suscetível de apuração em ação de investigação judicial eleitoral. Era uma investigação para apurar a rigidez jurídica de uma franciscana reunião com embaixadores. Não tem absolutamente nada de uso de aeronave. Tem café, pão de queijo, sanduíche, suco, tem nota fiscal de R$ 9.000. Em prédio público, sim, mas para tratar dentro de um diálogo institucional forte, confesso, ácido, desinibido, tratado com a Justiça Eleitoral, que semanas antes fizera uma mesma reunião com os embaixadores, e que depois do evento do presidente Bolsonaro produziu uma nota pública dentro de um diálogo institucional público sobre um tema que, numa democracia substancial, não poderia ser tabu. Não havia alteração da causa de pedir, e com a contestação, circunscrito o contraditório, demonstrou-se que na conduta dos investigados não há traço de abuso do poder. O ato foi eminentemente de Estado, foi institucional e oficial, fazendo uso do artigo 84(7) da Constituição Federal, foi realizado não na presença de eleitores, não na presença de candidatos, não na presença de atores eleitorais no plano geral das eleições de 22, foi publicizado, foram encaminhados convites ao TSE, ao Supremo, ao TST, ao TCU. O ministro Fachin, à época, chegou a responder dizendo que não iria. Essa reunião nem de longe ostenta um caráter eleitoral. Essa reunião ostenta uma reunião de caráter diplomático. Como se viu, semanas antes, o Tribunal Superior Eleitoral convoca embaixadores, presidido à época pelo ministro Fachin, e faz uma exposição do que entende ser o discurso adequado para a justiça eleitoral. O presidente, e aqui se fez referência a diálogo institucional por isso, não num diretório partidário, em evento oficial, constante da agenda oficial, chama os mesmos embaixadores, chama o ministro Fachin,
para fazer uma espécie de contraponto institucional. Se o presidente é habilidoso ou não é habilidoso no vernáculo, isso também não está em julgamento. E esse vídeo, que é o vídeo 36, esse inquérito que nós estamos trazendo aqui, é um documento minucioso que vai trazer para você a real dimensão do que se trata quando se fala em biometria, em digital na urna eletrônica. Este material foi coletado minuciosamente, criteriosamente. Eu fiquei esses últimos 3 dias, me debruçado para trazer elementos que realmente vão trazer esse entendimento para vocês. Então, o que você vai ver aqui é estarrecedor. Se alguém está falando aí em golpe, se alguém está falando aí em tomada de poder, em atentado violento contra o Estado Democrático de Direito, isso não é nada perto do que vocês vão ver aqui, tá certo? Então, se preparem, tá? Porque muitos que já conhecem vão ficar conhecendo, outros vão ficar conhecendo agora. Mas o mais importante é que perto de 58.200.000 eleitores que votaram em Bolsonaro vão ter a oportunidade de conhecer a verdade dos fatos. E é lamentável? É, mas é mais lamentável ainda saber que os brasileiros que morreram nos últimos 20 anos, e são milhões deles, morreram iludidos, achando que nós vivíamos numa democracia plena e que a urna eletrônica era segura. Então, essa é a Comissão Cidadã de Inquérito. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João del Rei, a capital brasileira da liberdade, Minas Gerais, um estado de espírito. Aí tem o nosso Pix, gente, jpnoticias@gmail.com. Você pode contribuir com qualquer valor. E tem também a nossa conta bancária, nossa conta poupança, através, né, dessa tarja azul que aparece aí na borda, no rodapé do vídeo, e você pode contribuir com qualquer valor. Se você não tem intimidade com o Pix, você pode contribuir com qualquer valor, porque eu estou realmente me dedicando a isso 24 horas por dia. Eu sou um camelô, para quem não sabe, né? A minha banca de camelô está parada e minha única renda agora vai ser vocês. Se vocês quiserem continuar avançando nessa investigação, eu conto com vocês, tá certo? E por que eu acho importante a gente debruçar a Comissão Cidadã de Inquérito sobre a questão da biometria das urnas eletrônicas? Porque tudo que está acontecendo no Brasil é oriundo desta problemática. O 8 de janeiro, 12 de dezembro, tudo está relacionado a essa problemática da biometria. A Lava Jato, tudo está relacionado a esta biometria. Então você tem a CPMI trabalhando no Congresso, ela está trabalhando os efeitos colaterais deste problema. Tanto a CPI do Distrito Federal como a CPMI do Congresso estão trabalhando, né, os efeitos colaterais. E nós temos que atacar o problema na raiz. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês, e à medida que eu for precisando interromper,
eu interrompo para acrescentar alguma coisa. Tudo pronto? Vocês estão prontos? Então vamos lá. Estou trazendo elementos novos, tá? Agora nós temos uma aprofundação. Você vai poder conhecer como que é o trabalho do mesário. Você vai conhecer a urna trabalhando. Tá certo? Vamos lá. Depois da zerésima e do resumo da zerésima impressos, a urna pedirá que as mesárias e os mesários presentes sejam registrados. Para isso, cada um deles deve informar o número do título de eleitor no terminal do mesário e posicionar no sensor o dedo polegar ou indicador. Essa questão é muito importante. Por que o mesário tem que colocar o seu polegar para poder registrar, quando ele vai se registrar na urna eletrônica? Ele está cadastrando a biometria, né, a sua digital, para ter autonomia para poder abrir a urna para qualquer eleitor votar, inclusive ele mesmo. É nessa hora que ele se cadastra, no começo da abertura do processo eleitoral, depois que ele tira a zerésima, ele põe a digital dele, e aí sim ele passa a ter autonomia sobre a urna eletrônica. Ou seja, a sua digital e nada é a mesma coisa, porque a única digital que importa é a do mesário, porque ele pode abrir a urna para você votar, para qualquer eleitor votar. Você está entendendo? Então vamos lá. Após o registro do título de todos os mesários presentes, apertar a tecla Corrige para encerrar o procedimento e aguardar o início da votação. Durante a votação, eleitor com dados biométricos cadastrados. Ao entrar na sessão, a eleitora ou eleitor apresenta o e-título ou um documento oficial com foto à mesa receptora de votos. Depois de identificado, a mesária ou mesário procura o nome da eleitora ou do eleitor no caderno de votação ou no caderno de votação das eleitoras e dos eleitores transferidos temporariamente, se houver. Outra coisa que você tem que observar. Por que você tem que entregar os seus documentos e falar e mostrar para o eleitor, para o mesário, que você existe? Está lá o seu título de eleitor, com foto, tudo direitinho, né? E para você dizer que você é daquela sessão. Ora, se você tem uma digital, a digital é única, é só sua, ninguém tem uma digital igual a sua. Então, se você está cadastrado no sistema, você não precisa chegar lá e falar assim, olha, aqui meu título de eleitor, eu sou o eleitor dessa zona eleitoral. Não, é só você colocar o seu dedo ali, seu dedo, a leitura da sua digital vai identificar você. Então, tá vendo? É uma coisa dupla que não há necessidade. Ou você tem a digital e mostra quem você é, quando você vai pagar um boleto, né, alguma coisa, aí tem um código de barra, você quer pagar com o celular, né, você pega o seu celular, põe na fotografia, e fala assim, eu vou pagar, leitura de código de barra. A hora que você encosta ali, ó, automaticamente, o celular te dá o número do boleto, tudo direitinho, a conta, o valor, todos os dados aparecem para você instantaneamente. E olha, são bilhões de faturas de boletos emitidos mensalmente, bilhões. Então, se é muito simples assim, a sua digital era para ser reconhecida. Você está entendendo? Não precisava de você trazer a identidade. E dita ao presidente da sessão o número do título eleitoral. Para facilitar a busca, os cadernos de votação exibem no alto da página à direita as iniciais dos nomes do primeiro e do último eleitores de cada folha. O presidente da sessão digita o número do título no terminal do mesário e lê em voz alta o nome da eleitora ou do eleitor e o número de sequência no caderno de votação, para que a mesária ou o mesário confirme que é a pessoa correta. Se os dados apresentados no terminal do mesário estiverem corretos, o presidente aperta novamente a tecla Confirma. O sistema emite um aviso sonoro e o presidente solicita que a eleitora ou eleitor posicione o dedo polegar ou indicador sobre o sensor biométrico. Durante o posicionamento do dedo no sensor, aparece no terminal do mesário a mensagem: por favor, aguarde.
A pessoa deve manter o dedo posicionado no sensor até o reconhecimento da digital, momento em que o sistema emite um aviso sonoro. Em seguida, aparece no terminal do mesário a mensagem: eleitor reconhecido com sucesso. Só então a eleitora ou eleitor retira o dedo do sensor. O presidente aperta novamente a tecla Confirma para habilitar a pessoa a votar. A eleitora ou eleitor dirige-se à cabina e vota. Nesse caso, a eleitora ou eleitor é dispensado de assinar o caderno de votação. Viu que interessante? O eleitor é dispensado de assinar o caderno de votação. O que isso significa? Gente, presta bem atenção. Use o seu cérebro, tá? Pensar não dói, tá certo? É um exercício. Vamos lá. Se você está votando, aí o mesário registra a sua presença. Você vai lá e vota. E sai sem assinar, quem garante que você esteve ali? Concorda comigo? Mas se você não assinou, votou, tá. Outra pessoa pode ter votado. A digital do mesário abre para qualquer pessoa votar. Então, quem garante que foi você que esteve ali e que votou? Tá certo? Porque não tem a sua assinatura. Porque é o seguinte, vou fazer o boletim da urna, tá? Aí, vou fazer o boletim no caderno do mesário. Quantos votos tem na urna? 300 votos. Quantas pessoas votaram? 250. Tá. Então, aonde você prova que as 250 pessoas votaram? Você vai lá no caderno da presença dos eleitores e vê, olha aqui, ó, esses aqui são os 250 pessoas que votaram. Como é que você sabe? Porque tem a assinatura deles aqui, ó. Podem conferir, um por um. Se não tiver a assinatura deles, é porque eles não votaram. Ou se alguém falsificar a assinatura deles, vai dar para identificar. Você está entendendo? Então, tudo favorece para o mesário. O mesário, você quer conferir depois quantas pessoas votaram. Apareceu lá boletim de urna com 250 votos. Tá, mas quem garante que foram só 200? Ou que foram só 150? E o mesário votou o resto? Porque você não tem necessidade de provar. Não tem como provar que o outro esteve lá. Ele não assinou nada. Então, mas a digital dele foi reconhecida. A digital do mesário também é reconhecida. Você está entendendo? Então vamos ver. Enquanto o eleitor estiver votando, aparecerá no visor do terminal do mesário o cargo em votação naquele momento. Entre um cargo e outro, a urna vai dar alguns segundos para o eleitor conferir o seu voto. Dessa forma, o presidente poderá auxiliar o eleitor caso ele apresente alguma dificuldade, sem ter que se dirigir à cabina, preservando o sigilo do voto. Ao final, o documento apresentado, o comprovante de votação e o celular são entregues à pessoa que votou. Biometria do eleitor não reconhecida. Uma situação que pode ocorrer é a biometria do eleitor não ser reconhecida na primeira tentativa. E nesse caso, o que se faz? No terminal do mesário aparece eleitor não reconhecido. Essa mensagem também será mostrada caso o eleitor demore mais de 15 segundos sem posicionar o dedo no sensor. Após a mensagem, o presidente aperta Confirma para iniciar uma nova tentativa de leitura da digital do eleitor. Esse procedimento pode ser repetido até 4 vezes e o presidente, inclusive, deve sugerir ao eleitor que posicione outro dedo no sensor. Se ainda assim não houver reconhecimento das digitais, confira com o mesário se o número do título do eleitor digitado está correto. Se estiver, pergunte ao eleitor o ano de seu nascimento e digite no terminal do mesário. Estando certa a informação, o eleitor já pode votar. Nessa situação, ele assina o caderno de votação e o presidente coloca a sua digital no sensor do terminal do mesário para autorizar o procedimento. Entendeu? Ou seja, a digital do mesário é que abriu para ele votar. A digital do mesário abre para qualquer um.
Então é isso que eu falo para vocês, gente. Como é que você garante uma urna, a segurança da urna eletrônica na mão do mesário, se o mesário tiver uma ideologia política ou junto com o presidente, e a gente sabe como é que o Brasil funciona, né? Você não pode tirar o olho do mesário na hora da apuração, senão você já sabe o que acontece. E aí você tem isso. Onde está a segurança da urna, Alexandre de Moraes, Barroso? Onde está a segurança da urna se a digital do mesário abre para qualquer pessoa votar? Onde está a segurança da urna se o eleitor que votou não assina no caderno de votação? Ah, ele recebeu o ticket. Tá, o mesário pode voltar e arrancar o ticket e ficar com ele. E aí? Qual que é a diferença? Não, mas não tem como você provar que a pessoa votou. Entendeu? Vai vendo. Essa ocorrência precisa ser registrada na ata e o eleitor deve ser orientado a procurar o cartório eleitoral para atualizar seus dados biométricos. Encerramento da votação. A última etapa do trabalho precisa ser seguida com bastante atenção. Primeiro, veja se às 17 horas de Brasília ainda tem eleitores na fila. E neste caso, um dos mesários entrega senhas individuais, começando pelo último da fila. Somente após o atendimento do último eleitor, o presidente começa os procedimentos de encerramento da votação. Nessa etapa, a urna gravará o resultado da votação. Por isso, é preciso que você esteja atento para terminar o trabalho de forma segura, tranquila e a partir do horário estabelecido. Sem mistérios, é só seguir passo a passo as instruções da urna durante o encerramento. E lembre-se, está garantido o acompanhamento dos fiscais dos partidos e federações em todas as etapas do encerramento. Então, essa coisa se ainda tiver eleitor para votar na fila, entrega uma senha. Geralmente, gente, ninguém fica até o final. Acaba antes. 4h30 já não tem quase ninguém. Tá certo? Se chega um correndo ali. Então, principalmente no segundo turno. Tá certo? E a outra coisa, mas se garantiram que a urna é segura, que ela é inviolável, que não tem como você burlar o sistema eleitoral, não tem como burlar a biometria? Não precisa nem de fiscal, certo? Quem vai querer fiscalizar se você sabe que a urna é inviolável? Tá certo? Então, isso ajuda ajuda a relaxar o olhar da fiscalização. Não só dos partidos, como do próprio eleitor. Tá certo? Então, essa coisa de encerrar, e não encerra, porque fala, deu 5 horas, se ainda tiver alguém na fila, você entrega uma senha, ou seja, isso quer dizer que você não tem hora para encerrar. Então tem urna que fechou 11h30. E aí quem é que ficou votando? Vai vendo. Guarde a mídia no envelope apropriado para envio à junta eleitoral. E por último, pressione confirma no terminal do eleitor. Aos quase 2 milhões de mesárias e mesários, o nosso muito obrigado. Tem que agradecer mesmo o mesário, não tem? Hein? Que trabalho fantástico que ele está prestando à nação brasileira. E outra coisa, gente, você viu ele tirando a mídia. A mídia é um pendrive. É isso aqui, gente, ó. É um pendrive. Diferente, não tem nenhuma diferença. É um pendrive, sabe? Com uma capacidade de arquivo menor. O arquivo dele é texto. É número, texto. Sabe? E não tem foto, não tem nada. Se der 1 mega é muito, entendeu? Isso tudo é enviado assim em fração de segundos. Pá! Você põe na internet, você põe no sistema, pá! Chega lá na central. Na central, pá! É computado. Em menos de 15 minutos você tem tudo pronto, já sabe quem ganhou. Isso é o voto eletrônico. Isso é a computação do voto eletrônico. Está automatizado, automatizado, entendeu? É computação, é dados, não tem esse negócio de apuração, você não conta voto por voto, não tem esse negócio de ficar até 3 horas depois apurando o voto, não, é pum, mandou os dados, vão vendo,
somos uma das 4 maiores democracias do mundo, porém a única que apura e divulga os resultados eleitorais no mesmo dia, com agilidade, segurança, competência e transparência, graças à tecnologia avançada, confiável, segura e auditável de nossas urnas eletrônicas. Isso sempre foi e continuará sendo motivo de orgulho nacional. Eleitoras e eleitores, amanhã a festa da democracia é de todos os brasileiros e brasileiras. Biometria, que infelizmente só não pôde chegar a esse ano eleitoral 100% em virtude da pandemia, mas porque 8,9 milhões de eleitores no primeiro turno não sabiam que a sua biometria estaria lá, porque não tinham feito a biometria no Tribunal Regional Eleitoral. Mas sim, Detran e INSS, quando chegaram, a biometria estava, aquilo de perguntar o que aconteceu. O que aconteceu? Qual é o rolo? Olha, o que eu estou entendendo que aconteceu é o seguinte, o TSE adotou o seguinte método: quem fez biometria chega lá na maquininha, bota o dedo e aparece os seus dados. Quem não fez a biometria, o TSE importou de outros órgãos as informações da sua digital. Só que isso não funcionou direito. O que os mesários informaram é o seguinte: mesmo não tendo feito a biometria, você tem que fazer 4 tentativas de colocar ali os seus dedos. Faz com um, faz com outro, faz com outro, faz com outro. A lógica, né? Não funcionou. Isso. O presidente da mesa autoriza você a votar. Pode ter a possibilidade de fraude em que 10 pessoas não foram votar. Se o mesário tiver de má fé, ele pode autorizar e cadastrar o voto. Só que isso não é problema da urna eletrônica, isso é problema da pessoa. Isso vale com o voto escrito, com o voto eletrônico. Quem atuou no interior, vale para a capital também. Eu fui promotor eleitoral em Aguaí, é uma cidade perto, chegando em Minas Gerais, perto de Poços de Caldas. No ginásio, você tinha que ficar de olho, porque o mesário, o fiscal, pegava o biquinho de caneta, colocava aqui no punho, se não olhasse, dava um risquinho, porque daí com 2 votos, em 2 candidatos para prefeito, se anulava o voto. Tinha gente que comia voto. E a crítica é sempre boa, desde que venha com fundamentos. Mas eles estiveram em todos os estados na frente do quartel, reivindicando o quê? A única negociação que essa gente poderia ter é que se entrou com recurso tentando negar o resultado do processo eleitoral, tentando mostrar que tinha havido falha na urna. O TSE resolveu publicar um terceiro arquivo, que chama Arquivo Log de Urna. O que é um arquivo de log? Arquivo de log é o arquivo onde são registrados em cada linha um evento que aconteceu na urna. A urna possui um arquivo que é chamado de log da urna. Ele é igual à caixa preta de um avião, ou seja, registra todas as operações realizadas na urna. Horário em que foi ligada, horário em que o primeiro eleitor foi habilitado e assim sucessivamente, até o momento em que ela for desligada. O log de cada urna é fornecido aos partidos políticos caso solicitem. Então, liguei a urna. Aí quando entra na eleição, diz assim, eleitor foi identificado com a biometria. Antes disso tem assim, mesário digita o título do eleitor. Eleitor coloca o dedo e a biometria deu certo. Ou, biometria deu errado. Tenta o segundo dedo, tenta o terceiro dedo, está tudo lá. Pode crer, pode crer. Aí, de repente, diz assim, o cara foi autenticado, pode votar. Nós temos uma base de dados montada que tem 4 bilhões, 287 milhões, e uns quebrados, de linhas, de todas as urnas juntas. Pode crer. Como é que a gente faz isso? Antigamente não dava para fazer. Hoje tem análise de dados, hoje tem plataformas na nuvem. Então você vai lá, coloca essa base de bilhões, e você diz assim, eu queria saber
em todas as urnas, quantas vezes apareceu a mensagem urna desligada pela chave. Aí o cara vai lá, faz a conta, o programa faz automático, de repente diz 80 mil. Essa informação que vocês vão ver agora, ela é muito importante. Porque esse senhor, ele é o presidente do Instituto Voto Legal. E ele constatou algo muito grave, que é alteração no código-fonte original da urna eletrônica, que aparece um número. Esse número que aparece, eu associo ele ao cadastro da digital do mesário, que dá autonomia para ele a votar em qualquer pessoa votar, que dá autonomia, porque esse número aparece em todas as linhas. Preste atenção. Base, né? Eu queria saber, em todas as urnas, quantas vezes apareceu a mensagem urna desligada pela chave. Aí o cara vai lá, faz a conta, o programa faz automático, de repente diz 80 mil. E aí, quando a gente estava montando essa base, né, que começa a carregar de todas as sessões no Brasil inteiro, de repente o time técnico liga para a gente e fala, olha, tem uma coisa estranha aqui, tem um número estranho aqui, que já está aparecendo algumas centenas de milhões, e na hora que a gente colocar todos os estados, isso aqui vai dar bilhões de linhas. Eu falei, mas um número estranho, como é isso? Não, tem um número aqui, que é o mesmo número, que não é um número de série válido. Aí olha para o número, olha para a base, faz umas pesquisas, vai no site do TSE, baixa um log, faz um teste aqui e ali. Tem um erro aí. E aí o que acontece? Em todas as linhas, de todos os logs, de todas as urnas, de modelos antigos, que são os modelos que não são a última geração de 2020, existe esse número em todas as linhas, de todas as urnas, o mesmo número. A gente olha para o documento de especificação, a gente olha para o arquivo e diz, tá igual, que é o que a gente esperava que fosse. Tá igual, tá certo, beleza, ó, tá certo, ó, beleza, podemos assinar que tá certo. Tá diferente, que se houver algum indício, como é que faz indício? É auditoria. Por que faz auditoria? Porque está escrito na resolução do TSE que é para fazer. Como é que faz? Usa o arquivo de log que ele disse que é para usar. Sim, sim. E como é que eu sei se o arquivo de log está certo ou está errado? Eu comparo com a especificação técnica do documento que o TSE publicou. Então, é um trabalho de engenheiro básico. A gente chama isso em auditoria de desconformidade. Quer dizer, devia estar igualzinho o que está no documento. Está diferente, não está conforme. É só isso. Tem uma coisa aqui que está em desacordo com aquilo que o TSE disse que devia ser. Depois da eleição, você pode pedir uma verificação extraordinária. Que explicação eles deram para ter um log errado ali? Tipo, de onde surgiu esse número? Eles não explicaram. Entendi. Eles só... Não, isso não explicaram. Eles disse, não, você está dizendo que esse número está errado e isso não é problema. Eu disse, claro que é problema. Para mim é muito simples. Vocês fazem um documento dizendo que o número deve ser feito desse jeito e no log está de outro jeito. Isso para mim é um erro. Porque na hora que apareceu essas coisas na imprensa, até quando vazou, vários grupos que estão estudando esse assunto começaram a nos procurar, dizer, também achei isso, também achei aquilo. E eles, de fato, acham coisas interessantes, porque agora tem transparência, que foi o avanço do TSE, o log está publicado, qualquer pessoa vai lá, baixa o log. O negócio do log tem o documento. Então não tem dúvida, está errado. Não é minha opinião, é sua, está no seu documento. Eu só estou mostrando para você que o arquivo está diferente do que vocês disseram que tinha que ser. É um erro. Por que o cara não diz, não, de fato, vocês pegaram um erro, vocês têm razão, vamos sentar junto e vamos conversar. Para mim, essa seria uma reação madura. Sim. Mas isso não aconteceu. Urnas eletrônicas. Desde 96, a gente não observou que o mesário autoriza qualquer pessoa a votar. Nada de adiamento do término da votação. A votação termina às 17 horas, como programado, sem nenhum problema. Em muitas urnas, os votos, após 17 horas, ultrapassam os 50% do total de votos. Não há contagem manual de votos. A partir do momento em que cada urna eletrônica é finalizada, já sai o boletim de urna com os votos, isso entra no sistema e esse sistema faz a totalização.
Isso que ele acabou de falar é o que eu venho falando para vocês, gente. É arquivo de dados, não é voto contabilizados, não. É arquivo de dados, é processamento. Você pega o pendrive, encaixa ele numa mídia e encaminha para o TSE. E lá isso automaticamente entra na somatória, te dá o resultado na hora. Não há necessidade de ter de mais de 20 minutos para dar o resultado, entendeu? Fechou 5 horas, tem que pegar isso, mandar para lá e falar, olha, esse é o vencedor. Entendeu? Vou repetir para vocês verem. E olha, não se esqueça, tá? jpnoticias@gmail.com. Se você está gostando, contribua com o nosso Pix. Esse trabalho é muito importante para o Brasil, para você e para a democracia. % do total de votos. Não há contagem manual de votos. A partir do momento em que cada urna eletrônica é finalizada, já sai o boletim de urna com os votos, isso entra no sistema e esse sistema faz a totalização. Registraram votos até as 23 horas. Essas urnas, milhares delas, também registram, segundo logs públicos das próprias urnas, uma diferença entre 6 e 10 segundos entre cada votação. Cada voto entre 6 e 10 segundos. É claro que você cria facilidade para mesários há 20 anos nas mesmas sessões. Eles já sabem quem vai, quantos brasileiros chegaram para votar e já tinham votado por eles. Se houver 5 erros em cada sessão, já são 2 milhões de votos. A gente sabe quantas vezes a gente foi votar, a nossa impressão digital não funcionou e o mesário digita qualquer código e autoriza. Agora eu vou trabalhar como advogado do diabo. Você pode ser um mesário, eu um mesário. 15 segundos. Uma outra pessoa fica lá no caixa entre 4h30 e 5 horas. É o mesmo mesário há 20 anos. Ele sabe que não vai votar. O cara faz 50, 60, 70 votos. E todas as pesquisas que eu tinha acesso, que eu soube, que eu sabia, estava dando 20 pontos de frente do Bolsonaro para o Lula em São Paulo. E se desse 20 pontos, ele tinha ganho a eleição. E no dia deu 10,5. Quem perdeu 10 pontos em São Paulo da noite pro dia? O que fez acontecer isso? É muita ingenuidade o nosso sistema eleitoral. A gente tem que ser técnico, a gente tem que ser meio japonês nesse ponto. A gente tem que ir no erro. Pá! Vamos parar de lamentar. Vamos a uma nova parcial, agora são 5h14 pelo horário de Brasília, urnas fechadas, né? Os mesários já entregando o disco que grava os votos para totalização no Tribunal Superior Eleitoral e você tem o fluxo de dados que se acelera, mais de 1.200.000 votos apurados. E a essa altura você tem o candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, com 56,47% e o candidato Lula do PT, que tenta voltar ao cargo, com 43,53% dos votos. Os dados vão aumentando relativamente. Em 20 minutos, esse é o quadro. 3.200.000 votos apurados. Jair Bolsonaro do PL com 55 e Lula do PT com 44. Olha, uma nova atualização, né? Tá aí uma nova parcial para você já com 3 milhões. Passamos de 10, quase 11% de urnas apuradas e Jair Bolsonaro mantém a liderança com 52% dos votos, mais de 6.600.000 votos. Lula do PT aparece logo atrás com 47,98, mais de 6 milhões, quase 6.100.000 votos. Sul, Sudeste, são dados que chegam totalizados mais rapidamente em Brasília. Então, muito provavelmente você não está vendo votos aí do Norte, do Nordeste, nem do Centro-Oeste ainda. PL elege a maior bancada da Câmara, PL elege a maior bancada do Senado, PL vai governar um grande número de brasileiros no plano executivo. Portanto, é uma força majoritária na política nacional a partir de 2023, sem sombra de dúvida, ganhe quem ganhe a eleição presidencial.
20% quase das urnas apuradas. Jair Bolsonaro mantém a liderança com 51,57% dos votos, mais de 12 milhões de votos. Lula vem com 48,43%. Por isso que eu estou curioso sobre a votação para presidente no norte brasileiro. Mas com quase 30% das urnas apuradas, o presidente Jair Bolsonaro, do PL, está com 51,13% dos votos. Temos aí já há bastante tempo o presidente Bolsonaro com uma diferença de 3 pontos percentuais à frente de Lula. Parcial para a presidência da República, atenção na sua tela nesse instante, 48,38% de urnas apuradas. São 60 milhões de votos e Jair Bolsonaro vai mantendo a liderança com uma diferença pequena do candidato do PT. E chegamos agora a 51% das urnas apuradas. Passamos na metade do jogo e essa liderança apertada, mas sendo mantida pelo presidente da República. E uma nova parcial. Com 66% das urnas apuradas nacionalmente, mas com um percentual bem menor nos estados, Jair Bolsonaro vai vencendo. Como é que estamos em Minas? Como é que estamos no Nordeste? É isso que definirá uma virada de votos. Opa, e nesse instante, aí um momento... pode marcar, olha, são 6h44 da tarde, 2 horas antes do que aconteceu no primeiro turno, 2 horas antes do que aconteceu no primeiro turno, Lula do PT passa Jair Bolsonaro. Vamos para São Paulo de novo para a disputa, porque nesse instante você tem sinais trocados entre a disputa nacional e a disputa do maior colégio eleitoral do país. Quase 60% das urnas apuradas em São Paulo. Tarcísio de Freitas mantém a liderança com folga, no 86,71% das urnas apuradas. O que dá isso, Eduardo? Está logo abaixo ali, ó, 107, quase 108 milhões de votos abertos. Lula mantém a liderança com 50,48%. 1 milhão de votos a mais. Repare, Edu, 2 horas e 7 minutos de apuração, quase 90% dos votos apurados. 54 milhões e 800 mil votos para Bolsonaro, 56 milhões 270 para Lula, com 93% das urnas apuradas. Com 95,21% das urnas apuradas, 50% para Lula e 49% para Bolsonaro. Já estamos há quase 3 horas aqui, né? É isso, ao vivo. Então, 1 milhão e 600 votos, mais ou menos, separam um do outro neste momento. Nesses 50,77% de Lula, peso muito expressivo dos votos do Nordeste em bloco. E esse eleitor que se absteve, que não compareceu, esse desânimo, eventualmente, vai precisar ser enfrentado. E esse eleitor que se absteve, que não compareceu, esse desânimo, eventualmente, vai precisar ser enfrentado. Acaba de surgir a definição. Às 7 horas e 54 minutos, o novo presidente do Brasil é Luiz Inácio Lula da Silva, com 50,82% dos votos. Aqui, ó. A situação já está definida, mas você tem com 98,72% das urnas apuradas, a diferença é essa. Então, o que eu quero dizer para vocês é que vocês têm que passar esse vídeo para todo mundo assistir. Isso tem que chegar na mão dos 58.206.354 eleitores que votaram em Bolsonaro. Gente, isso vem acontecendo no Brasil há 2 décadas. E só agora
a gente consegue revelar isso para vocês. As pessoas que morreram nesses 20 anos, morreram iludidas, acreditando que a urna era segura. Nós hoje podemos nos indignar e podemos transformar essa realidade a partir da conscientização de vocês. Compartilhem ao máximo, porque se existe um golpe, um atentado contra a democracia, um atentado contra o Estado democrático de direito, esse é o golpe. E ele é violento, porque ele tira de você, eleitor, a sua esperança, o seu sentimento de mudança. Ele castra a sua cidadania. Então, você tem que compartilhar isso o máximo que você puder. Tá certo? E não esqueça de contribuir com a nossa Comissão Cidadã de Inquérito através do Pix jpnoticias@gmail.com. Qualquer valor, tá certo? Fiquem com Deus e que o manto de Nossa Senhora cubram todos vocês, eleitores do Bolsonaro, eleitores do Lula. A gente tem que pacificar esse país e, para começar isso, tem que avançar em cima dessa questão da biometria da urna eletrônica, porque essa eleição foi isso. Parabéns para você que votou no Bolsonaro, porque, na verdade, às 17 horas do dia 30 de outubro de 2022, ele era o presidente eleito. Um abraço.